Graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Leitura do dia 33, então. Como agem os verdadeiros servos? Quem quiser ser maior deve se tornar servo. Marcos 10:43. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus 7:16. Nós vamos ver então que tem 6 características aqui para a gente se identificar como servo, né? O autor começa aqui como servimos a Deus ao servir os outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se há muitas pessoas a servi-lo, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Nós Todos querem liderar, mas ninguém quer servir, né? Até mesmo os cristãos, querem ser líderes servos, né? Utilizada aí a mudança do termo para vender livro. Lembre-se, Deus o formou para servir e não para ser egoísta. Sem oração de servo, sem coração de servo, você será tentado a empregar mal a sua forma, usando para vantagens pessoais. Embora não seja dotado de uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto. Seu ministério principal deve ser exercido na esfera da sua forma, mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que se fizer necessário, né? Só para ter ideia, é como se os dons fossem uma mochilinha, todos os dons estão ali, eles pertencem ao Espírito Santo e ele distribui a igreja, né, para a capacitação da igreja. Mas eles estão também à sua disposição, né? Você tem seu principal dom, mas não quer dizer que você não vá realizar as outras tarefas, né? Então, nesse capítulo, vamos ver 6 características aqui de um servo, né? Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. Você está disponível para Deus a qualquer momento. Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido. Na condição de servo, você não pode escolher lugar e o momento para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus interrompa sempre que precisar. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir. Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades dos outros. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm em mão. O servo não dá desculpa, não deixa para a última hora, nem espera circunstâncias melhores, nunca diz um dia desses ou quando for a hora, simplesmente faz o que precisa ser feito. A Bíblia diz: se você ficar esperando por condições perfeitas, nunca realizará nada. O verdadeiro servo, minha gripezinha está sarando aqui, os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Olha aqui, Jesus se especializou em tarefas simples e humildes que todos queriam evitar. Olha, Jesus lavou pés, ajudou crianças, preparou o café da manhã, serviu leprosos. Nada estava abaixo dele, pois ele veio para servir. E não foi apesar da sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que nós sigamos o exemplo dele. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Veja aqui, assumem obrigações de forma casual, enrolei a língua aqui. Assumem obrigações de forma casual e então as descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, remorso, arrependimento, né? As pessoas são assim, né? Qualquer coisinha, então não. Por quê? Porque não tem fidelidade. E a sexta característica: os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas
com o nosso alto grau de espiritualidade. Esse era o pecado dos fariseus. Veja só, como você se estiver numa igreja louvando a Deus, é como você estiver lá se sentindo a única pessoa da plateia. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades, né? Então, por quê? Porque sempre buscou isso, né? Nada do que fazem para ele jamais será perda de tempo, né? Tudo que nós fizermos para Deus é tempo gasto para servir as pessoas. Sirvo a Deus quando sirvo aos outros. Veja aqui Mateus 10, 42. Ó. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? É ali que você deve investir seu tempo. A nossa visão que temos desenvolvido no decorrer dos tempos é amar e servir a Deus. De que maneira? Amando e servindo ao próximo. Deus abençoe sua vida com esta leitura, em nome de Jesus.